Existe um momento silencioso que quase ninguém fala sobre. Um momento em que você percebe que está fazendo tudo certo. Treina, se esforça, tenta manter a disciplina, mas ainda assim o corpo não responde. Não do jeito que você esperava. E isso começa a doer de um jeito difícil de explicar. Não é só físico, é interno. É uma sensação de desencontro, como se você estivesse empurrando algo que, no fundo, não quer ser empurrado. E deixa eu te dizer isso com calma, olhando nos seus olhos agora. Não é preguiça, não é falta de força, não é idade, não é genética. Quando o corpo para de responder, quase nunca é porque você fez pouco. Na maioria das vezes, é porque existe ruído demais por dentro. Uma tensão constante, uma cobrança silenciosa, um estado interno que nunca descansa. O corpo não muda quando é pressionado. Ele muda quando sente coerência, quando intenção, emoção e ação começam a apontar para o mesmo lugar. Quando o sistema nervoso entende que não está mais em guerra, que não precisa resistir, que é seguro mudar. Esse vídeo não é sobre treinar mais forte, não é sobre intensidade. É sobre algo muito mais sutil e muito mais poderoso. É sobre simplicidade suficiente para o corpo parar de se defender. Simplicidade suficiente para você finalmente parar de lutar contra si mesmo. Existe algo que quase nunca é percebido porque não aparece no espelho, nem na planilha de treino, nem na balança. Um estado interno silencioso a partir do qual a maioria das pessoas treina. Um estado feito de pressa para ver resultado, de uma ansiedade que não se assume, de um medo constante de estar perdendo tempo, de uma comparação disfarçada de motivação. Por fora, tudo parece disciplina. Por dentro, o corpo está em alerta. Quando alguém se movimenta a partir desse lugar, o sistema nervoso não entende aquilo como cuidado. Ele interpreta como ameaça. Mesmo que o músculo contraia, mesmo que o suor venha, mesmo que o treino seja tecnicamente correto, o corpo inteiro entra em modo de vigilância. É como tentar construir algo enquanto o alarme está disparando. Há esforço, mas não há entrega. Há ação, mas não há cooperação. Neurocientificamente, esse estado mantém o organismo preso em sobrevivência. Espiritualmente, é como caminhar sem direção, apenas reagindo. O corpo até obedece por um tempo, mas ele não se transforma, porque transformação real não nasce do "eu preciso mudar agora". Ela começa no instante em que algo dentro relaxa e o corpo entende, finalmente, que não está sendo atacado. O momento decisivo não é quando você decide forçar mais, é quando o corpo percebe, em silêncio, agora é seguro mudar. Em algum ponto ensinaram que quanto mais intenso fosse o estímulo, maior seria a mudança, que acumular variações, técnicas, métodos e desafios levaria o corpo a evoluir mais rápido. Mas existe uma diferença profunda entre estímulo e integração, e essa diferença quase nunca é explicada. O corpo não se adapta ao treino em si, ele se adapta à forma como o cérebro interpreta aquilo que está acontecendo. Quando o treino é excessivamente complexo, imprevisível ou carregado de expectativa emocional, o cérebro permanece em estado de alerta. A dopamina sobe e cai de forma instável. O cortisol se mantém elevado. A energia que deveria ir para a adaptação é gasta em vigilância. Não porque o corpo seja fraco, mas porque ele está ocupado tentando se proteger. Já quando o movimento é simples, repetível e previsível, algo muda por dentro. O cérebro relaxa, a excitação deixa de ser caótica, o sistema começa a colaborar. Não há a sensação de urgência constante. Há ritmo, há continuidade. E é nesse espaço silencioso que a transformação acontece, quase sem ser percebida. Por isso, tantas vezes o treino mais simples é o mais transformador. Não porque ele seja mágico, mas porque ele não entra em conflito com o sistema nervoso. Ele não exige luta interna. Ele não ativa medo. Ele apenas sinaliza, repetidas vezes, que o corpo pode mudar sem precisar se defender. Durante muito tempo, constância foi tratada como sinônimo de disciplina rígida, como se manter o treino dependesse de força de vontade, de identidade, de provar algo para si ou para os outros. Mas o corpo não responde bem a esse tipo de comando. Ele não entende símbolos, ele entende ritmo. Quando o treino vira identidade, ele pesa. Quando exige motivação emocional diária, ele cansa antes mesmo de começar.
Quando se transforma em palco interno de superação constante, o corpo entra novamente em resistência. O ego quer vencer, quer mostrar, quer compensar. O corpo, por outro lado, só quer previsibilidade, quer saber o que vem depois, quer sentir que não será levado ao limite todos os dias. É nesse ponto que algo muda, quando o treino deixa de ser um lugar onde se tenta ser alguém e passa a ser apenas um espaço de repetição silenciosa, um ritual simples, quase sem narrativa. Não há euforia, não há drama, há presença. E rituais, quando repetidos sem tensão, reorganizam mais profundamente do que explosões esporádicas de esforço. A constância não nasce da cobrança. Ela surge quando nada dentro precisa ser provado, quando o corpo não está tentando acompanhar o ego, quando ele apenas segue o ritmo que já reconhece como seguro. Quando se observa com atenção, o treino que realmente transforma quase nunca é o mais impressionante. Ele é aquele que cabe nos dias difíceis, aquele que não exige negociação interna, nem discursos motivacionais, nem promessas grandiosas. Ele começa pequeno o suficiente para não gerar resistência e termina deixando uma sensação de inteireza, não de esgotamento emocional. Existe algo profundamente organizador nesse tipo de prática. O corpo aprende, pouco a pouco, que o cuidado não vem acompanhado de violência, que a ação não precisa nascer do desespero, que é possível insistir sem tensão, agir sem drama, permanecer sem se machucar por dentro. Essa coerência, repetida no movimento, se espalha para fora do treino. Ela aparece na forma como você atravessa o dia, lida com frustrações, respeita seus próprios limites. O corpo registra esse padrão. E quando o corpo reconhece um ambiente interno estável, ele responde, não por obrigação, mas por confiança. Um rio não transforma a paisagem porque é agressivo. Ele não luta contra a rocha, não discute com o terreno, não tenta provar nada. Ele simplesmente passa, dia após dia, sempre no mesmo lugar. E é justamente essa repetição silenciosa que, com o tempo, muda tudo ao redor. O treino simples funciona da mesma forma. Ele não impressiona, não cria uma narrativa épica, não alimenta o ego, nem oferece histórias grandiosas para contar. À primeira vista, parece pequeno demais para gerar grandes mudanças. Mas o corpo entende outra coisa. Ele percebe constância, ele percebe previsibilidade, ele percebe a ausência de ameaça. E quando o corpo confia, ele se permite mudar, não porque foi empurrado, mas porque deixou de resistir. Assim como o rio, o movimento simples não precisa de força para transformar. Ele apenas precisa continuar passando, silenciosamente, até que a paisagem interna não seja mais a mesma. Em algum ponto da jornada, fica claro que a maior batalha nunca foi contra o corpo, foi contra a forma como se tentou conduzi-lo. Quando o treino deixa de carregar urgência, medo ou autossabotagem disfarçada de esforço, algo se reorganiza por dentro. O gesto físico passa a comunicar segurança, e o sistema nervoso responde a essa mensagem. A transformação real nasce desse lugar, de um movimento simples o suficiente para não gerar resistência, de uma prática que não exige convencimento diário, de um cuidado que não vem acompanhado de violência interna. Quando intenção, emoção e ação finalmente entram em coerência, o corpo muda quase em silêncio, não porque foi forçado, mas porque a luta cessou, porque o conflito interno se dissolveu, e, pela primeira vez, o corpo sentiu que podia mudar sem precisar se defender.